Vamos nessa? Vamos fazer mais uma questão? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: considere um bloco de peso 6 newtons subindo um plano inclinado com um ângulo θ com velocidade constante. Esse dado aqui eu acho que vai ser importante, daqui a pouco vocês vão entender. E sendo empurrado por uma força F de 4 newtons. Assinale a alternativa que representa o coeficiente de atrito. Então, a pergunta do nosso problema, ele quer saber o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície do plano inclinado. E aqui ele fala, né, que o seno de θ vale 0,6 e o cosseno de θ vale 0,8. Eu até entendo você que plano inclinado é um probleminha um pouquinho mais complicado, tá? Um pouco mais complexo. Mas aí requer um pouco de cuidado e um pouquinho de paciência, né? É complicado, mas não é impossível de se fazer. Deixa eu tentar aqui representar esse triângulo para a gente entender o que está acontecendo, né, com esse bloco. Então, vou pegar aqui um triângulo bem grande, justamente para eu tentar aqui desenhar o que está acontecendo, tá? Então, desculpa aí se o triângulo ficar um pouquinho torto, né? Eu estou fazendo aqui no olhômetro e na mão. Então, vamos pegar aqui esse triângulo aqui. É, vamos pegar aqui um bloco, né? Esse bloco ele está subindo aí, né? Nesse triângulo aqui no caso. E vamos aqui brincar aqui, ver o que está acontecendo aqui no problema. Vou pegar aqui os dados da questão. Ele fala que esse ângulo aqui do triângulo, ele fala que é θ, né? É o ângulo aí de inclinação desse plano inclinado. E que mais que ele fala para gente? Ele fala que o objeto ele tem um peso. Então, se ele tem um peso, né, vamos colocar aqui o centro de massa do objeto. Então, a gente sabe que o peso do objeto é sempre voltado para o centro do planeta, né? Aqui vale o P. Que mais que ele fala para gente? Que tem uma força puxando ele para cima, né? Então, tem uma força aqui, ó, puxando aqui o bloquinho para cima. E essa força aqui, no caso, vale quanto? Vale F, né? Como aqui o problema diz. E a questão do problema, ele quer saber qual é o coeficiente de atrito. Vamos colocar aqui. Ele quer saber qual o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o chão aqui no caso, tá? Bom, antes de pensar em calcular esse coeficiente de atrito, você observa que toda vez que tem um plano inclinado, a gente tem que fazer o quê? Lembra daquela brincadeira? Decompor força? Você vai orientar esse objeto na direção x e y. Então, eu vou traçar aqui, por exemplo, o meu eixo ortogonal, o tal do xy, para a gente tentar analisar com calma esse problema. Então aqui vai ser o meu eixo y, aqui a gente sabe que aqui vai ser o meu eixo x, tá? Observa que a força-peso, ela não está no eixo ortogonal, né? A força F está, tá? Está na direção x, mas o peso não está na direção x. E toda vez que uma força não está nesse eixo ortogonal que a gente representa, você tem que projetar essa força para esse eixo. Para quê, professor? Para ficar mais fácil da gente raciocinar, né? Então eu vou projetar, então esse peso vai ter uma componente na direção x, então vai ser px, e esse p vai ter um componente na direção y, então eu vou chamar esse cara aqui de p de py, tá? Então isso me ajuda repito, né, a raciocinar aqui em cima do problema, tá? Então vamos aumentar aqui a força F, só para a gente brincar aqui nesse mesmo ponto aqui em questão. De antemão, o que que a gente já sabe aqui, né? Se esse ângulo aqui é θ, a gente sabe que esse ângulo aqui dentro também vai ser o quê? Esse ângulo aqui de dentro vai ser θ, né? Então, se esse ângulo aqui é θ, aquele ângulo aqui desse triângulo aqui também é θ. E com isso, a gente dá para descobrir quanto que vale o px e quanto que vale quem? Quanto que vale o py. Então, vamos analisar esse triângulozinho aqui que eu vou desenhar aqui em amarelo? Então, vamos analisar essa partezinha aqui para tentar achar o px e achar o py. Olhando para esse ângulo θ aqui de dentro dessa área aqui amarela que eu pintei, se eu usar, por exemplo, seno de θ, quem que é seno de θ? Bom, seno de θ vai ser o cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo θ não é o px, né? Esse lado aqui, né, é o próprio px. Então, aqui no caso, eu vou falar que o meu cateto oposto é o p, é o px. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o P, né? Então, o P aqui no caso é a hipotenusa. Então, para eu achar o PX, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P que está dividindo, passar multiplicando. Então, o PX vai ser o peso do bloquinho vezes quem? Vezes o seno do ângulo θ. Vou fazer a mesma brincadeira com cosseno. Quem que é cosseno do ângulo θ? Cosseno desse ângulo preto aqui, do ângulo θ, é cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente para esse ângulo? É o PY. Então, aqui no caso, o PY vai ser o cateto adjacente. Quem que é a hipotenusa nesse triângulo amarelo? É o P, né? Então, mesma brincadeira, isolando aqui o PY, como é que fica aqui a brincadeira, né? Então, o P está dividindo, como é que ele passa multiplicando? Então, vai ficar P cosseno
P cosseno de θ. Agora ficou fácil, por quê? Porque Px, agora eu consigo calcular. Quem que é o peso? O peso ele falou que vale 6 newtons, né? Quem que é o seno de θ? Seno de θ, ele falou que vale 0,6. Então, seno de θ, vamos colocar aqui 0,6. Portanto, o Px vai dar quanto? Vai dar 3,6 newtons, né? Então, achamos o Px. Para achar o Py, vou fazer a mesma brincadeira. O peso do objeto vale 6 newtons, o cosseno de θ, ele falou que é 0,8. Então, quanto que é 6 vezes 0,8? Vai dar 4,8, né? Então, esse cara aqui vai ficar 4,8 newtons. Pronto. Então, nós sabemos quem que é o Px, sabemos quem é o Py, né? Achamos aqui o Px, achamos aqui o Py. Professor, ele não perguntou nada disso. Não, ele não perguntou nada disso, mas eu precisava saber dessas duas forças, né, para a gente calcular agora o que o problema pede, que é o coeficiente de atrito dinâmico. E aí eu vou usar a segunda lei do tio Newton. Lembra do tio Newton? Força resultante em um sistema é quem? É massa vezes aceleração? Então eu vou usar aqui a segunda lei de Newton para tentar solucionar aqui o problema. Um dado que ele me deu importante lá no começo que eu li foi, ele falou, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento ele é uniforme. Se é movimento uniforme, a aceleração do sistema vale quanto? Vale zero, tá? Então, eu sei que a aceleração no conjunto vale zero porque ele falou que é velocidade constante, então a aceleração vale zero. Então, aqui no bloquinho, além dessa força que eu acabei de colocar, tem uma força de atrito aqui também para baixo, né? Por quê? Porque ele falou que tem atrito. Se tem atrito, então aqui vai aparecer também um tal do FAT, né? Que é a força de atrito. Colocando esse bloquinho aqui na horizontal, só para você enxergar melhor, né? Só para você ver melhor esse bloco, estou olhando aquele bloco só que na horizontal para ficar mais claro para você entender, né? Então, colocando aqui no plano X, o que a gente tem aqui de informação? A gente tem aqui uma força F para cá, né? Puxando o bloco aqui para cima, né? Então, imagina que isso aqui está inclinado, tá? Só coloquei para a gente enxergar melhor aqui a brincadeira. Então, a gente tem o Px aqui, no caso, para trás, né? Então, aqui tem uma força Px, né? Puxando ele para baixo, ali na diagonal para baixo. E, além disso, tem uma força de atrito também para baixo, né? Indo contra o movimento do objeto. Então, aqui a gente tem uma força de atrito também para lá. Olhando para essa brincadeira que eu acabei de desenhar, vamos usar aqui a segunda lei de Newton, nesse caso. Então, como é que fica? Quem que é força resultante? Força resultante não é quem puxa menos quem atrapalha? Quem puxa o sistema? A força F. Menos. Quem que atrapalha? Essas duas estão atrapalhando. Tanto o Px como o Φ estão atrapalhando. Então, vai ficar o Px que está atrapalhando e também quem está atrapalhando, o Φ está atrapalhando. Coloca lá. Então, é quem puxa menos quem atrapalha. Essas duas atrapalham, então é negativa. Igual massa vezes quem? Massa vezes aceleração. Como eu sei que a aceleração é zero, então esse termo aqui, aqui do outro lado vai dar zero, né? Então, eu sei que a força F menos o Px menos o Φ vai dar quanto? Eu sei que isso vai dar zero porque está em movimento uniforme. A força F, ele nos deu quanto que é, né? A força F vale quanto? A força F vale 4 newtons, né? O Px, acabamos de achar. O Px vale quanto? O Px vale 3,6. Menos. Quem que é Φ? Né? Vamos voltar ali para cima. Né? Quem que é Φ? Lembra da força de atrito? Bom, força de atrito, como é que a gente calcula isso? É coeficiente de atrito que a gente quer descobrir vezes quem? A força normal. É assim que a gente calcula o Φ. Então, no lugar desse Φ, eu vou trocar por isso aqui, né? Deixa eu até sublinhar aqui para você enxergar melhor. Então, onde tiver Φ, eu vou trocar por aquilo ali. Então, vamos trocar? Então, o Φ vai ficar o coeficiente de atrito, que a gente quer descobrir, vezes a normal. A normal aqui, você concorda comigo que o bloco aqui, de fato, ele está apoiado, né, um pouco apoiado, então vai ter uma força normal aqui para cima, né? Deixa eu até desenhar aqui em cima desse negócio, não tem problema? A gente vai ter aqui uma força normal aqui para cima porque ele está apoiado. Essa normal, ela equilibra com quem? Equilibra com PY, né? Então, a normal, ela está equilibrando com PY. Então, quanto que vale a normal? O valor do PY, que deu quanto? Que deu 4,8, tá? Então, tudo isso vai ser quanto? Vai ser zero. Então, 4 menos 3,6 dá quanto isso, né? Isso aqui vai dar 0,4, né? Igual. Eu vou pegar esse menos aqui, vou jogar todo para o outro lado, ele vem para cá assim, né? 4,8 vezes o coeficiente de atrito dinâmico, né? Daqui a gente tem o seguinte, né?
Então, se eu pegar esse 4,8 que está multiplicando o coeficiente de atrito, como é que ele passa? Ele passa dividindo, né? Eu vou fazer aqui do lado, senão não cabe ali, vai ficar muito embaixo para você enxergar. Então, vai ficar aqui, né, 0,4, né, dividido por quanto? Por 4,8. Isso vai ser o nosso coeficiente de atrito dinâmico. 0,4 dividido por 4,8 dá quanto? 0,083, tá? Então, acabamos de achar quanto vale o coeficiente de atrito dinâmico aqui do problema, tá? Então, qual a alternativa que dá essa brincadeira? Aqui, no caso, seria a alternativa B de bola, né? Então, letra B de bola, nossa resposta final. Bacana? É isso.